Olá, eu sou a Nara Vaz Guimarães, fundadora da Plural Sales. Ajudamos empresas a estruturar e otimizar seus programas de canais de venda. E uma dúvida super comum que aparece muito pra gente é como incentivar os meus parceiros a venderem mais, melhor, como gerar receita em conjunto. Toda a metodologia de canais ela é muito contínua, né? Então a gente sempre fala que eu preciso estar com as bases bem firmadas para colher os frutos de engajamento e de geração de receita. Então, toda a parte de modelos, de perfil, mas de uma forma bastante prática aqui, quais são algumas iniciativas que a gente pode trabalhar para gerar receita em conjunto com os parceiros e fazer eles venderem mais. Primeira coisa é deixar claro ali na proposição de valor o porquê que ele tem que estar representando a solução e vendendo, né? Então a gente fala muito de tangibilizar os benefícios. Como na prática ele pode aplicar a sua solução, como na prática ele pode vender outros serviços, quais outros serviços ele pode vender. E aí a gente começa a criar uma relação que a gente sabe que as empresas fazem negócio para ganhar mais dinheiro. Então, quando a proposição de valor, às vezes, ela fica só no comissionamento, o comissionamento ele não é tão atrativo, principalmente quando a gente trabalha com modelos de negócio de recorrência. Então, se eu tenho um SaaS e a minha comissão ela é uma parte da mensalidade, a percepção do parceiro ela fica diluída, né, ali ao longo do tempo, porque ele sabe que ele não vai conseguir sobreviver só daquele comissionamento. Então a gente precisa colocar outras coisas que vão fazer a percepção do parceiro de ganho de receita ficar mais tangível. Por exemplo, a prestação de serviço. Então, se eu tenho uma solução, um ERP e eu quero levar para o mercado de contadores representarem aquela minha solução. Então, eu vou falar assim, ó, com o meu ERP, o seu serviço, você vai ficar mais ágil, você vai conseguir prestar outros serviços para o seu cliente. Então, você, contador, você vai ter uma nova geração de demanda que vai poder ser trabalhada. A gente chegou a ter casos de clientes na Plural que para cada R$1 de receita que o parceiro fazia em comissionamento, ele estava fazendo 18 de receita em serviço. Então o que acontece? Ele sabe que se ele trouxer um novo cliente em conjunto, ele tem uma pilha aqui de serviço que ele vai poder trabalhar. Então o primeiro ponto para incentivar os parceiros a trabalharem essa geração de demanda é tangibilizar quais são esses incentivos, quais são esses benefícios que ele vai ter na prática gerando mais receita. Mas quando a gente vai fazer essa interação com os parceiros, é super importante a gente ter um mapeamento de contas dos dois lados. Esse plano de crescimento em conjunto, começamos a parceria. Aonde que a gente quer chegar com ela nos próximos 6 meses ou no próximo ano? Vamos fazer um plano de objetivos aqui? Tem bastante polêmica sobre devo colocar meta ou não colocar meta para o meu canal, tem modelos mais apertados de franquia, de representação, modelos mais amplos de parceria. Mas independentemente da questão mais jurídica e mais legal de estabelecer metas com canais, tem muito a ver com criar um plano de objetivo em conjunto. Então, se vocês conseguirem definir metas em conjunto, os dois lados saem ganhando, porque a gente consegue fazer uma previsão de ganho. Se a gente tiver 3 clientes em conjunto esse ano, olha só quanto que dá pra gente ganhar em comissionamento, em serviço, em novos negócios e às vezes em economia da operação. Então esse plano de negócios ele é muito importante para nortear a parceria. A gente já tem um grande desafio quando fala de parcerias, que é de ter a previsibilidade. É um desafio ter um externo vendendo a sua solução e representando a sua solução. Então já é um problema do modelo de canais essa previsibilidade. Se a gente consegue alinhar esses objetivos, a gente consegue melhorar um pouquinho esse trabalho em conjunto. Às vezes mais vale um parceiro que fala que vai trazer 3 contas esse semestre e ele traz as 3, do que um parceiro que fala que vai trazer 10 e traz 4. Mesmo sendo mais, a gente estava com uma expectativa diferente, isso pode ter outros impactos na operação. Então esse plano de negócio em conjunto, mais ou menos formal, é super importante de ser uma boa prática estabelecida com os parceiros. As periodicidades, vocês podem definir o que fizer mais sentido dentro da realidade de cada empresa e do modelo de atendimento estruturado para isso. Uma prática super comum no mercado de CS é o QBR, né? Quarter Business Review, que pode ser uma revisão trimestral de sucesso aí para ser trabalhada. Isso pode ser mensal, isso pode ser anual, mas esse check
checkpoints, eles vão dando muito norte e também um feeling de qual que é a disponibilidade de crescimento do parceiro. Às vezes um parceiro que ele já tem uma carteira estabelecida com você, carteira de clientes em comum, ele tem menos espaço para crescer e trazer novas contas do que um parceiro que acabou de chegar. Tudo isso deve ser balizado com um plano de crescimento em conjunto. Então, tangibilizar esses ganhos, tentar traduzir isso num business plan, pode ser uma planilha mais simples, uma ferramenta mais elaborada, e aí fazer esse mapeamento de contas para que para cada cliente tanto a empresa quanto o parceiro saibam o que fazer. Então a gente olha normalmente 3 dimensões de um cliente em comum, né? Se ele já é cliente mesmo de alguma das empresas, seja ele já é oportunidade de alguma das empresas e se ele é prospect de algumas empresas. A gente fez uma tabelinha aqui simples para vocês terem o que fazer com cada uma delas. Então, por exemplo, quando a gente pega um cliente, que ele é cliente tanto da sua empresa quanto do seu canal, um bom plano de ação aqui é trabalhar um business case, um case de sucesso, divulgar e promover mais. Quando você pega alguém que é cliente do seu canal e ainda não é seu cliente, como que o canal pode fazer uma introdução mais próxima, tentar aproximar as duas marcas, vender esse case em conjunto. Quando a gente pega alguém que é cliente da sua empresa e ainda não é cliente do canal, ao contrário, depois quando a gente pega prospects dos dois lados, não é nem seu cliente, nem cliente do canal, tá ali no bowl de oportunidades, como é que a gente faz um co-marketing para atingir aquele cliente e tentar trabalhar uma venda conjunta. Então é importante esse mapeamento de contas, não precisa ser da carteira toda, mas pegar ali umas 10 contas para começar esse processo e falar assim, poxa, esse daqui já é cliente de um, já é cliente do outro, quais são planos de ação que a gente pode trabalhar para determinadas contas nomeadas para que a gente tenha um plano realmente mais efetivo e mais plausível do que esperar aí nesse desenvolvimento, né? É importante a gente fazer isso no momento zero da parceria, né? Sempre lembrar que quando o canal entra, quando é uma parceria iniciada, a gente tem esse pico de empolgação, né? Assinou o contrato, estamos começando os treinamentos, então mesmo dentro do onboarding, já trabalhar com essa prática e já estabelecer um plano de negócio, porque depois fica muito mais fácil a gente revisitar aquele plano, a gente fazer ajustes, a gente buscar outros incentivos que vão fazer o parceiro evoluir ou a sua própria empresa evoluir em alguns pontos, mas a gente já tem um plano de partida. Se a gente demora muito tempo para inserir essas práticas de pipeline review, de plano de negócios, o parceiro já entra com um tom errado, com uma expectativa errada, e aí depois é mais difícil a gente colocar esses ritos de gestão e de acompanhamento. Então sempre tentem trazer essas práticas para o início da relação, já ali no onboarding já começar a puxar algumas dessas iniciativas para garantir que isso vai ser uma prática que vai acompanhar toda a gestão do parceiro. Lembrando que ela sempre vai poder ser mais próxima, quando a gente tem um atendimento mais premium, uma carteira menor, um ticket maior, ou mais escalável, isso pode ser atualizado de uma forma virtual, pela plataforma, mais self-service, se eu tiver um modelo de parceria que é um modelo mais de escala, mais de one-to-many do que one-to-few ou one-on-one ali dos parceiros com a equipe de atendimento de vocês. Mas a prática de pipeline review, de acompanhamento de negócios e deixar muito claro qual que é o retorno que dá para ter de investimento e o plano de ação dos clientes em conjunto é super importante.